Olá pessoal, internautas, ouvintes do Spotify. Eu sou Jonas Martins e estamos aqui em mais um episódio do Webterra Podcast. O assunto de hoje é depressão, considerada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o mal do século. O número de casos, inclusive, aumentou devido à pandemia da Covid-19. De acordo com um estudo divulgado recentemente, tanto a ansiedade quanto a depressão aumentou 25% nesse período. Então, o que já era algo grave, números alarmantes, foi agravado ainda mais por causa da pandemia. E para falar sobre essa doença, nós chamamos aqui o psicólogo Alan Dutra. Alan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre este mal do século. E para começar, vamos à definição, certo? O que é exatamente depressão? Obrigado pelo convite, Jonas. É um prazer estar aqui. Depressão, ultimamente, tem sido um processo que as pessoas têm falado bastante, né? E eu acho que nunca é demais a gente falar sobre depressão. Depressão é um transtorno psicológico, está no DSM-5, está no CID também, que está associado a um comportamento do indivíduo, da pessoa, de desistir de se movimentar, desistir de correr atrás das coisas que fazem sentido para ela. Tanto que essas coisas deixam de fazer sentido. Então, os sintomas, por exemplo, que uma pessoa em depressão tem é a falta de interesse nas coisas que ela gostava, a perda de prazer, né, que é a avolição, né? A pessoa não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de conquistar os objetivos, aquilo tudo perde um sentido. A pessoa sente um cansaço, uma tristeza constante, um excesso ou falta de sono, excesso ou falta de fome, excesso de ganho ou excesso de perda de peso. E as conexões sociais e os vínculos que ela tem, ela vai se afastando de tudo isso. Então a depressão ela vai fazendo a pessoa minguar no seu próprio mundo e perder a esperança de viver, a esperança de continuar, de fato, se movimentando como a vida pede, né? Como a vida requer. Agora, a depressão, como eu disse aqui no começo, ela foi considerada o mal do século XXI pela OMS, mas é uma doença nova ou independe do tempo ou do espaço, assim? É porque em algum momento a palavra depressão, ela surgiu para definir esse estado que você acabou de definir aí, certo? Mas é apenas uma doença do século XXI ou se a gente voltar no tempo e ver determinados casos, a gente pode dizer que ali também era depressão? Uma boa pergunta. Eu acredito que os índices de depressão têm crescido. Só que a gente chega num certo dilema, porque ultimamente a gente tem crescido em tecnologia, a medicina tem avançado bastante, a psicologia, a ciência, ela tem crescido bastante, tem conseguido diagnosticar de maneira mais precisa esses casos. Então, até um certo ponto, eu não sei dizer se os casos foram mais diagnosticados ou se eles sempre existiram e não foram percebidos. Uma coisa é fato, né? Antigamente, muitos dos sintomas que as pessoas tinham, o suicídio é um processo que vem de muitos e muitos anos e grande parte dos suicídios, pelo menos hoje, são associados a pessoas que têm depressão. Então, o suicídio é um processo extremamente antigo. Se a gente for analisar na literatura, existem escritos associados à tristeza, à depressão, àquela melancolia. Então, arrisco em dizer que não é tão novo assim. Agora, tem algum fator que leva à depressão, a pessoa à depressão? Por exemplo, seria hereditário? Quais são os fatores que levam exatamente uma pessoa a ter depressão? O fator hereditário é um deles. Por exemplo, se uma pessoa tem pais depressivos, a chance dela ter depressão é maior. Não sei não sei se exatamente não, mas não sei se está na média de 50%, mas a chance é maior. Existe uma influência genética em transtornos psicológicos, né? Não só os psicológicos, mas vários outros quadros da medicina, né? de transtornos, de patologias e tal. Mas existem outros fatores, que são fatores que a gente consegue, aspas, controlar ou identificar, que são fatores do dia a dia, acontecimentos específicos na vida de uma pessoa, por exemplo, perdas de parentes,
Às vezes a pessoa perde um membro, um braço, alguma coisa assim, também isso pode influenciar na rotina. Por exemplo, um emprego, a pessoa perde um emprego, ela às vezes está naquela bad de relacionamento, né? Acaba um relacionamento, perde um dinheiro, às vezes ela construiu um patrimônio, aí a empresa fale. Uma série de questões de perdas, principalmente perdas, né? Ou aspectos traumáticos, às vezes um abuso na infância, um processo traumático na infância, tudo isso pode estar associado a um processo que pode levar uma pessoa a se deprimir. Então, são vários fatores, né? Quando a gente, por exemplo, quando eu atendo na clínica, no consultório, eu sempre procuro identificar o histórico da pessoa, começo as relações com os pais, com os amigos, né? Como que a personalidade dessa pessoa foi desenvolvida, o que aconteceu na vida dela, para entender como que essa depressão, de repente, se for o caso dela, ela surgiu. Então, são vários aspectos e o aspecto genético também está dentro desse todo aí que faz uma pessoa se deprimir. Agora, sim, há casos de pessoas que não sabem identificar o motivo que levou ela a ter uma depressão, e aí nessa busca no passado dela que se encontra o que teria causado a doença? A maioria das pessoas que chegam, por exemplo, no consultório não sabem exatamente por que surgiu a depressão. Tanto que mesmo essa pessoa fazendo terapia, a gente identificando uma série de processos, eu mesmo como terapeuta, acredito que outros terapeutas, né, outros psicólogos, não arriscam dizer que foi aquilo. A gente identifica uma hipótese, não uma hipótese, mas uma probabilidade grande daqueles acontecimentos serem influentes. Então, geralmente é difícil saber, nossa, eu estou deprimido porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Grande parte das pessoas não entendem como funciona o nosso comportamento. Então, como que um evento da nossa vida vai influenciar a forma que a gente se comporta? A gente, às vezes, simplesmente está triste, simplesmente está, às vezes, deprimido, não quer levantar da cama. A gente exatamente não sabe por quê. Por que eu estou sem? Por que isso está acontecendo? Aí a terapia seria necessária para essa descoberta. A terapia é importante, ajuda bastante a pessoa no processo dessa palavrinha que muita gente acha que não é interessante, mas é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a perceber, olha só, toda vez que eu passo ali e vejo tal coisa, aquilo me remete à memória do meu pai que faleceu e isso me deixa triste. Então a pessoa está entendendo por que aquela tristeza está surgindo nela. O que aconteceu que faz com que isso aconteça. Então, na terapia, a pessoa aprende esse processo, que é o processo de autoconhecimento. E é um passo importante para que daqui para frente essa pessoa comece a identificar quais eventos estão impactando. E quando a pessoa começa a identificar que esses eventos específicos da vida estão impactando nas emoções dela, ela começa a ter uma consciência maior e ela pode aprender um leque de habilidades, de possibilidades diferentes para lidar com esses problemas e desenvolver um outro processo que é importante na terapia, que é a resiliência, de fato. E o que é resiliência? Resiliência é aquela capacidade de se adaptar. Então, por exemplo, né, você entra num emprego novo, a pessoa entra num emprego lá que ela não tem muita habilidade, não sabe muito como funciona. Se ela for uma pessoa resiliente, ela vai chegar lá, vai começar a identificar as coisas que estão acontecendo, vai perceber como é que ela está reagindo e vai começar a criar habilidades ou buscar habilidades para ela se adaptar naquele momento, naquele contexto, naquele ambiente. Então, em pouco tempo, ou num tempo necessário, ela vai conseguir lidar com aquele problema, vai conseguir lidar com aquele nível de estresse que ela está enfrentando. Então, isso pode ser no emprego, pode ser num problema na família, pode ser em um aspecto inesperado. A pessoa resiliente, ela consegue buscar recursos, aprender recursos para ela se adaptar àquilo. Resiliência é essa capacidade de se adaptar, de superar ali as dificuldades que o ambiente está trazendo para ela. Então, resiliência seria, nesse caso, como se fosse o contrário de se resignar. Porque, no caso, se resignar seria meio que aceitar os problemas. Sim. Resiliência seria entender que ele está ali, mas arranjar artifícios para superá-lo. Isso, certo? Isso. E é engraçado, cara. Engraçado assim, né? Engraçado, aspas, que as pessoas, instintivamente, quando eu falo instintivamente, é um negócio que a gente não aprende, já vem com a gente,
Ou a gente tem essa tendência, de fato, de fugir de tudo que é desagradável, né? A gente, Skinner... O novo assusta as pessoas. O novo assusta por ser desconhecido, de fato. Às vezes, um novo que é um negócio bom, que é legal, acaba sendo algo interessante. Mas, geralmente, o novo desconhecido, a gente, foge, né? Geralmente, sei lá, quando eu vou escutar música do Spotify, às vezes eu coloco uma playlist que eu já conheço. No lugar de colocar, nossa, o que será que vai rolar nesse cantor aqui que eu nunca vi falar? E fica meio aquele receio e tal. Então, o novo assusta. Onde é que eu estava mesmo? Estou falando sobre... Resignar, resiliência. Isso, resignar, resiliência. Eu falei do prazer, né? Da busca do prazer e a fuga do desconfortável. Skinner foi um dos psicólogos que desenvolveu uma teoria e um direcionamento, uma abordagem psicológica que chama análise do comportamento. Ele pegou vários processos de Darwin, Charles Darwin, né? Que falava sobre a adaptação das espécies, evolução e tal. E aí, ele usava esses fundamentos. Um desses fundamentos que ele usava para fundamentar o processo da psicologia era que a gente sempre tende a fugir de desconfortável e dor e buscar o que é agradável, que é prazeroso, que é gostoso, e é natural. Pô, você tem um pedaço de pizza aqui. Você gosta de pizza? Adoro. Pois é, você tem um pedaço de pizza aqui e tem um pedaço, sabe aquelas bolachinhas de arroz? Se tivesse uma pizza ia ser massa, né? Pizza, massa. Comida japonesa. E aquelas bolachinhas de arroz, sabe aquele negócio de arroz que não tem gosto nenhum? Não sei se você gosta, né? Eu não lembro. É tipo uma torrada, um negócio redondo assim, uma coisinha crocante. Ah, sei. Não tem gosto de nada, que parece que tá comendo isopor. Tiver um pedaço de pizza, tiver um negócio daquilo lá, que de repente você sabe que tem menos calorias, vamos supor que aquilo lá tem os nutrientes que você precisa para um dia inteiro. Eu vou comer um pedaço de pizza, eu vou querer um pedaço de pizza, porque é mais gostoso, é prazeroso. E é um desafio grande para quem tem depressão, porque a pessoa que tem depressão, ela quer fugir de tudo que pode trazer desconforto para ela. Só que o problema é que fugir de tudo que traz desconforto acaba fazendo com que a pessoa continue desconfortável. Você entra num trabalho, aí aquele trabalho vai fazer com que você precise se adaptar a um processo lá. Você precisa aprender a conversar com o seu chefe, com a pessoa lá que está superior a você. Só que você tem medo de conflito, porque o conflito é desconfortável. Só que se você não se abrir para o conflito, você vai continuar enfrentando o mesmo problema. E aí você vai ficar lá. E aí você pode, a um certo tempo, não aprender aquela habilidade, não se adaptar àquele trabalho e ser demitido. A depressão, ela traz um desafio muito grande para as pessoas, porque elas precisam se movimentar para acessar coisas que façam sentido para elas. A pessoa depressiva, ela fica lá na dela, não sai, os amigos chamam, bora ali, não sei o quê, tomar e tal, não vou não. Geralmente chamam de zona de conforto, mas que não tem conforto nenhum. É uma zona de conforto. Né? Tem um certo conforto assim, estou me protegendo. Só que esse estou me protegendo, mas estou me privando de aprender, de me adaptar, de conseguir lidar com a vida. A pessoa está fugindo da realidade da vida. E aí o organismo dela não dá energia, é difícil mesmo, não estou julgando aqui, quem sou eu para, ainda mais eu, psicólogo, julgar pessoas que são depressivas. É difícil demais a pessoa levantar da cama quando ela está depressiva, é muito difícil. Mas o maior desafio da pessoa é simplesmente levantar. E aí que a gente precisa trabalhar o processo do quanto que é importante aquela pessoa lidar com o desconforto, tolerar o desconforto, tolerar de repente levantar para escovar os dentes. Vou levantar, não estou afim, vou sofrer, tá aquela angústia, aquela moleza, aquela falta de energia. Mas às vezes a pessoa ela precisa de repente entender que ela tem que passar por desconfortos para ela se adaptar àquela situação e conseguir de repente dar um passo à frente. Então às vezes quando a gente chega no desconforto, a gente pega e para, a gente não cruza nem a amarela. A gente tem medo de não dar conta, medo de não terminar e tudo mais, a gente nem vai. E aí, não indo, você não aprende. Só que na vida, a gente precisa aprender coisas para a gente se adaptar. Então, esse fugir do desconforto, ele é instintivo, ele é natural, mas ele é perigoso. Não só no processo da depressão, mas no processo de crescimento, de adaptação, de resiliência. Aí as coisas vão cruzando, né? Estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente consegue fazer uns links da resiliência, da depressão, da esquiva, do embotamento, da necessidade de movimento, da realidade da vida, do quanto que a vida cobra o movimento da gente. Agora, a depressão, Alan, ela é uma palavra, às vezes, banalizada, se é que eu posso dizer assim. Eu digo porque, se uma pessoa, eu vou dar um exemplo, se uma pessoa está triste pelo luto, o luto, obviamente, ela causa tristeza. Algumas pessoas vão lá e digam, essa pessoa está deprimida. Mas nesse exemplo que eu acabei de dar, até onde o luto, até onde
vai o luto normal, né? A tristeza normal de ter perdido alguém. E a partir de qual momento já é considerado uma depressão? Em outras palavras, toda tristeza pode ser considerada uma depressão? Não. A tristeza ela é uma emoção natural do ser humano. Não só do ser humano, do animal em si. Ser humano e os demais animais. Pô, macaco fica triste, cachorro fica triste, gato fica triste. Pássaro, eu acredito, não sei, eu nunca estudei pássaro. Os pássaros acredito que ficam tristes também. A tristeza é uma emoção importante para a nossa sobrevivência. Por incrível que pareça, ou por incrível que parível, vamos dizer assim. A gente precisa da tristeza para a gente, às vezes, acessar alguns conteúdos importantes para a gente pensar, para a gente refletir e também, às vezes, para a gente aproximar outras pessoas da gente. Então, quando a gente fica triste, às vezes, meio chateado e tudo mais, a gente faz uma pessoa, de repente, se comover e vir dar um apoio pra gente. Pô, fulano, você não tá legal, o que tá acontecendo, né? Aí, às vezes, a pessoa chora, e aí, depois que ela chora, ela é acolhida e tal, e aquilo é importante pra pessoa, poxa, tive ali um apoio e tudo mais, e aquilo dá uma certa fortalecida pra pessoa. Não sei se você já assistiu aquele filme Inside Out, aquele Divertidamente. Sim. Aquele Divertidamente, a tristeza, ela faz um papel extremamente importante. Uhum. É por causa da tristeza que a Riley, eu tô dando um spoiler aqui, ela é esse spoiler pra quem tá assistindo, que a Riley, que é a personagem principal, ela se conecta com os pais, né? Ela fica triste, ela lembra lá de como que era lá com os pais e tudo mais, não sei o que e tal. Aí ela se conecta, se eu não me engano, ela decide voltar de onde ela tá, que ela tá fugindo, né? E, dominada pela raiva, que é a raiva que toda hora aparece lá e tal, a alegria não consegue fazer nada. Mas é a tristeza que fala assim, poxa, eu vou aparecer aqui. E na hora que a tristeza aparece, ela chora, ela se conecta com os pais e volta para casa. Então a tristeza ela tem uma função importante. Agora a depressão já é um processo que tem tristeza, geralmente a pessoa que está deprimida, ela sente tristeza também, uma tristeza profunda, constante. E ela não consegue sair com tanta facilidade dessa tristeza. É uma tristeza que não só conecta as outras pessoas, mas às vezes acaba desconectando de tanto que aquela pessoa ela só traz aquele processo de tristeza e é uma tristeza que tira a energia. Então a depressão ela já é um quadro mais sério. Né? Pô, às vezes, se a gente estiver conversando aqui, batendo papo, se você lembrar de alguém que você perdeu e tudo mais, você vai ficar triste, de repente você pode chorar, ficar emocionado e tal. Aí passa um tempo, você tá, beleza, de boa, você chorou, de repente, ou ficou triste, ou lembrou e tal, beleza. Agora a depressão é diferente. A pessoa que é depressiva, se você tivesse, talvez você não estaria aqui, né? Dependendo do nível de depressão. Tem nível de depressão que a gente consegue se movimentar, fazer algumas coisas. Agora, no nível de depressão profunda, às vezes nem levantar da cama a pessoa não consegue. Então, é um quadro mais constante. Aí você perguntou do luto também, né? Uhum. O luto, assim, as pessoas são muito peculiares. É importante a gente partir desse princípio. As pessoas são peculiares, são indivíduos, né? As pessoas. E cada um enfrenta o luto de uma forma diferente. Por exemplo, eu perdi meu pai dia 26 de outubro de 2020. Aí eu lembro do meu pai e tal, fico triste e tudo. Meu terapeuta falou que eu ainda estou em luto. Ele, por exemplo, faz 2 anos quase que eu perdi meu pai. E ele fala que eu estou em luto ainda. Algumas pessoas em luto, elas ficam mais embotadas, elas ficam mais com sintomas depressivos, mas a gente não pode dizer que é uma depressão, porque o luto ele faz isso. A pessoa perde ali o interesse, perde o foco nas coisas, não consegue se concentrar, porque aquele processo, ele está muito presente na vida da pessoa. Quando tem pessoa que perde alguém, passa 2 dias trabalhando e beleza. Significa que essa pessoa não está em luto? Não. Volta e meia a pessoa está pensando, lembra, fica um pouco desatento ali, chega em casa, chora, fica chateado, mas chega de manhã, no outro dia, acorda e vai trabalhar. Então, cada um tem uma forma de viver o luto. Por isso que a gente precisa diferenciar um pouco de depressão. A depressão, ela geralmente tira a energia. Ainda assim, tem algumas pessoas que conseguem se movimentar com depressão, mas geralmente o movimento é menor, a pessoa não consegue desempenhar o que ela desempenhava. De repente, se ela trabalhar com arte, se ela trabalhar com uma coisa que ela precisa ser muito criativa, ou ela consegue colocar aquele sentimento que ela está tendo na arte, ou ela não consegue se concentrar. Se for um jogador de futebol, sei lá, uma pessoa que precisa se concentrar bastante com alguma coisa, tem dificuldade. A gente tem um exemplo, eu gosto de tênis, tem a Naomi Osaka, que é uma tenista, já foi número 1 do mundo. Ela tem quadros de depressão, ela desistiu agora de jogar Roland Garros, que é aquele torneio que o Guga ganhou 3 vezes e tal, lá na França, justamente pelos quadros de depressão que ela tem.
ela joga muito bem, mas os quadros de depressão atiram da linha. Então, existe essa diferença, né? Nem toda tristeza é depressão. O luto tem sintomas depressivos, mas o luto não é depressão. Não tem exatamente um tempo específico do luto. Não, a pessoa só pode ficar de luto 3 meses, 6 meses. É muito peculiar, é muito particular a forma que a pessoa vive o luto. Cada um lidar de uma forma, né, diferente. Como é que é? Cada um lidar de uma forma diferente. Isso, cada um lida de uma forma diferente com isso. Agora, se a pessoa ficar a vida toda com processos assim associados a essa perda, não passar por uma superação no sentido de aceitar, entender que a vida é assim, entender que as pessoas se vão, tem um processo psicológico importante no luto, né? Eu, por exemplo, entendo que meu pai foi, né? Que isso acontece na vida. Eu vou ficar feliz, fico triste, mas eu entendo que a vida é assim. Então, eu aceito, entendo, convivo com isso. Né? E quando eu trabalho questões de luto com os pacientes, eu trabalho muito o processo da aceitação. Pô, de fato, as pessoas vão, as pessoas não são infinitas, as pessoas morrem, de fato, um dia eu vou morrer também, todo mundo vai morrer. E é isso, é a realidade da vida. Lidar com a realidade da vida é uma forma de repente, conseguir superar um processo de luto. Agora, falando de referências, Alan, eu me lembro Robin Williams, que era um dos meus atores favoritos, e ele era um comediante, não é? Ele era mais ligado na comédia e se suicidou, não é? Uhum. Muitas pessoas até não entendem por que uma pessoa que fazia rir tinha depressão e se suicidou. Então, depressão, ela não tem cara, certo? Não tem, não tem. Inclusive, cara, existem muitos, eu não sei dizer muitos, mas acredito que existem muitos, porque eu já vi uma referência ou outra. A gente tem o Whindersson também, que teve um quadro de depressão grave, aí é um humorista, né? Robin Williams, Jim Carrey também, que teve um quadro de depressão. Se eu não me engano, não tem que verificar essa informação, mas se eu não me engano, a namorada ou esposa do Jim Carrey se suicidou também, ela teve o suicídio, cometeu o suicídio, né, e tal. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi teve depressão. Há um certo preconceito e irresponsabilidade de pessoas que dizem que depressão é falta de Deus. Padre Marcelo Rossi, um líder religioso, também teve esse quadro. Teve. Não sei se ele já chegou a falar isso, não que eu estou dizendo que você disse, mas eu não sei se ele já chegou a falar que depressão era falta de Deus, não sei, porque alguns religiosos têm essa ideia, sim, que eu discordo, né? Eu falo abertamente aqui que eu discordo de que depressão é falta de Deus. Então, peraí, um ateu, ele necessariamente tem que ser depressivo? Pô, então, como é que é? Será que funciona dessa forma? Depressão, Deus... para quem acredita, a religião para quem acredita é muito importante. Pô, se você é uma pessoa cristã, cristã evangélica ou católica, ou se você é uma pessoa espírita, você tem uma religião, essa religião pode ser muito importante para você conseguir se estabilizar no seu dia a dia. Você acreditar em algo, em alguém, um ser superior, na ordem das coisas, que depois que você morrer você vai para um lugar. Pô, isso é importante, a religião é importante para muita gente. Claro que em alguns casos, a religião ela acaba prejudicando, né? Quando a pessoa ela se percebe presa naquilo, se percebe escrava daquele processo, ela tem que fazer aquilo, ela se cobra, ela fica ansiosa, ela acha que se ela fizer alguma coisa ela vai para o inferno. Tem vários processos religiosos que podem beneficiar ou que podem prejudicar uma pessoa. Mas uma religião, até um certo ponto, acho que é arriscado não, né? Fica muito subjetivo dizer isso, uma religião vivida de maneira saudável, né? Poxa, eu tenho ali minha crença, eu respeito as pessoas, eu entendo, eu acho que isso é importante para mim, eu vou na igreja, tudo mais, que é relativo, porque religião é um processo muito delicado de dizer. Mas se a pessoa tem uma representação legal da religião, a religião pode ser importante. Então, mas se a pessoa não tem religião e ela tem uma vida legal, ela se conecta bem com as pessoas, ela também pode viver muito bem, pode viver tranquilamente. Né? A depressão não é necessariamente falta de Deus. Depressão vem muito daqueles processos, né, que eu comentei no início aqui do podcast e tudo mais. Pandemia. A pandemia aumentou, agravou os casos de depressão? Foi um fator que fez com que essa doença, que já era preocupante, se tornasse mais preocupante ainda? E por quê? Cara, eu vi algumas notícias, não sei dizer de referências, que eu sou ruim de referência e tudo mais, de que houve um aumento de pessoas tanto deprimidas
quanto ansiosas. Tanto que a ansiedade e depressão, elas andam meio juntas aí, né? Eu posso te explicar por quê, talvez em algum outro momento, enfim, se você achar interessante também. Sim. Na pandemia, vamos supor, né? Por exemplo, eu gosto de jogar tênis, eu sou fã de tênis e tal. Aí, até citei aqui e tal. Vamos supor, eu tô lá em casa, eu jogo tênis direto assim, né? Não direto porque é um negócio caro, né? Você vai pagar, é complicado. Mas vamos supor, eu tenho tênis lá na semana, aí eu saio para um barzinho à noite com os amigos, aí vou com a minha esposa não sei aonde, aí daqui a pouco eu quero viajar, aí depois vamos supor que eu tenho meus pacientes, atendo a galera lá e tal. Aí, pandemia, fechou tudo. Eu tô em casa. Sua Imagina, rotina acabou. mudou a rotina tudo. Quando a gente muda a rotina, a gente muda o nosso ciclo circadiano, a gente muda o nosso sono, a gente muda a nossa alimentação, a gente começa a querer substituir os prazeres, os benefícios, os processos que estavam trazendo sentido pra gente. Então, sei lá, você estava jogando tênis, você não vai jogar mais. Você estava saindo para viajar, você não viaja mais. Você gostava de jogar sinuca com um amigo seu toda quinta-feira num barzinho aí. O barzinho fechou, você não pode ir mais. Aí você fica em casa, vamos supor que você tem uma relação mas não muito legal com quem você mora. Às vezes são os pais, são os amigos e tudo mais. E uma forma de lidar com isso era saindo de casa. Agora você tem que ficar lá, você tem que tolerar aquela galera. Né? Até processos de abuso, processos de a violência doméstica, esses processos tendem a se agravar também por causa disso. Então as pessoas elas ficaram enclausuradas em casa e precisaram substituir aquilo que estava dando sentido para elas. Então, sei lá, eu conheço amigos que engordaram muito na pandemia, né, que perderam ali Isso sem contar a rotina. Com o medo da doença, né? Sim, com certeza, é um processo extremamente importante que você citou. Né? Pô, meus parentes podem morrer, eu posso morrer, nossa, o mundo pode virar um caos. Aí tem gente que começa a imaginar em apocalipse por causa do povo morrendo. E aí você liga a televisão, tá lá um monte de caixão sendo enterrado, as notícias, não sei quantas mil pessoas morreram, agora tem uma atualização do vírus. Tudo isso preocupa as pessoas, tudo isso traz um nível de estresse altíssimo, porque você já perdeu um monte de coisas, de acessos. Aí você tá com a sua família toda em risco, inclusive você. E aí você tá em casa e você não sabe o que fazer. A pessoa ela acaba tendo um processo de estresse alto, e estresse gera muita, aliás, está associado à ansiedade, né? O que vai acontecer no mundo, é o pensar no futuro, se preocupar com o futuro. E excesso de estresse pode gerar depressão, porque quando a pessoa se estressa muito, o organismo ele tem uma necessidade de uso de energia muito grande, e isso tende a ser um processo muito desconfortável, muito desagradável. E chega uma hora que o organismo fala assim, poxa, você vai ter que parar, porque está frenético demais. Aí a pessoa se deprime, aí ela para, ela perde energia, ela perde motivação, perde esperança no futuro. Se ela imagina que o futuro vai ser todo mundo morrendo por causa do vírus, ela não tem ali um processo, uma visualização de futuro saudável, legal. A visualização é catastrófica. E a gente precisa de uma visualização legal no futuro. Pô, a gente está aqui, mas pô, daqui a pouco eu tenho que atender, depois eu tenho que fazer isso, mais tarde eu vou fazer tal coisa, de repente você passa, pô, depois dessa entrevista eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Então, o futuro, o que a gente tem que fazer, os processos, futuramente eu quero, sei lá, comprar um carro, quero viajar para tal lugar, eu quero encontrar tal pessoa. Isso traz movimento para a gente. E se a gente imagina que a gente não vai poder fazer isso mais, isso é extremamente danoso para a nossa saúde mental. Agora você mencionou aí, Alan, que ansiedade e depressão, elas andam juntas, mas quais seriam as diferenças entre essas duas doenças? As diferenças? A depressão, psicologicamente falando, digamos assim, ela está muito associada a perdas. A tristeza ela está associada a perdas, ao que eu perdi, ao que eu não tenho mais, ao que se foi, ao que aconteceu no passado. E também está associado à desesperança no futuro, né? A gente pensa o futuro conforme o que a gente vivenciou no passado. Então, a depressão está associada a isso, essa perda de energia. A ansiedade, ela está associada à preocupação. Caramba, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, será que eu vou dar conta disso? Nossa, acho que eu não consigo fazer tal coisa. Não, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Nossa, mas e aquela prova? E aí, aí começa a pensar um tanto de coisa, por exemplo, pandemia mesmo. Situações as pessoas ficaram mais catastróficas. A pessoa começa a catastrofizar. Existe até essa palavra dentro do nosso processo da psicologia. Catastrofizar o mundo, as coisas, o futuro.
vai dar tudo errado, não vou conseguir, eu não sei, eu não dou conta. E isso gera um estresse, uma reação de estresse dentro do organismo. A reação de estresse é uma reação onde o organismo faz alguns órgãos pararem de funcionar menos, na verdade, e outros funcionarem mais, para você se adaptar a uma situação de perigo. Então você se estressa para você conseguir se adaptar a um ambiente. Só que a ansiedade é o seguinte, não está acontecendo nada ali. Estou de boa aqui, por exemplo, sentado, e estou pensando no futuro. Eu posso ficar estressado porque eu estou pensando numa coisa que nem está acontecendo, que às vezes nem vai acontecer. E isso está associado à ansiedade. Isso é ansiedade, medo do futuro. Reação de estresse e medo, porque o medo ele desperta uma reação de estresse, só que é um medo do futuro, de uma coisa que aconteceu, que vai acontecer ou que nem vai acontecer. A depressão não, a depressão já é um processo de perda de energia, né, de tristeza, de desânimo, desistência de tentar. Inclusive, a ansiedade é um bom tema aí para futuros papos aqui no nosso podcast. Agora, tratamentos da depressão. Quais são os tratamentos indicados e como as pessoas podem ajudar uma pessoa depressiva? A gente já falou aqui da importância da terapia, certo? Uhum. Além da terapia, ou melhor dizendo, Sim. também a terapia. A terapia é aquele processo de autoconhecimento. Eu sugiro que uma pessoa que esteja passando por depressão, ela procure sim um psicólogo de referência, procura alguém, entra na internet, olha lá o Instagram, pergunta se alguém que já fez terapia com essa pessoa, procura um terapeuta cognitivo comportamental ou um analista do comportamento. E geralmente, dependendo do nível que você tiver, você vai ser encaminhado ou encaminhada para um psiquiatra. Às vezes você vai precisar tomar um medicamento, vai precisar fazer um processo, uma terapia medicamentosa associada à psicologia. E, olha, uma coisa básica que é difícil das pessoas fazerem, mas é básica. Procure se alimentar bem. Às vezes um nutricionista, por incrível que pareça, pode ajudar muito no processo depressivo. Porque se a pessoa não tiver uma boa alimentação, ela não vai ter os nutrientes suficientes para alimentar os seus neurotransmissores, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, que estabilizam esse processo de bem-estar. Faça atividades físicas aeróbicas. É fácil falar assim, é difícil de fazer, claro, mas ajuda demais a pessoa que faz atividade física frequentemente, a pessoa que se alimenta bem, a pessoa que dorme bem, né? Às vezes tem gente que precisa tomar medicamento para dormir, aí já é o processo de terapia e processo com psiquiatria também. Né? E, enfim, se você conseguir dormir bem, comer bem, fazer atividade física, já é meio caminho andado. As outras coisas é buscar habilidades para você lidar com problemas cotidianos. Se a pessoa consegue lidar bem com os problemas cotidianos, consegue dormir bem, consegue comer bem e consegue fazer atividades físicas, a probabilidade dela adoecer é bem menor do que outras pessoas que não fazem isso. Que, infelizmente, é a maioria das pessoas, né? Que a gente tem dificuldade mesmo de se organizar nesse mundo cheio de coisas atual que a gente está vivendo. Agora, para finalizar, até pegando o gancho que você disse, o mundo hoje está cheio de coisas, inclusive a internet, ela meio que talvez seja o símbolo disso, porque muitas pessoas hoje vivem de internet, de likes. As redes sociais, elas de alguma forma, elas contribuem para o agravamento de uma pessoa depressiva, ou pode ser um fator que causa a depressão, ou a ansiedade também? Com certeza. Não causar, porque causar é sempre um processo, né? São várias coisas que causam a depressão. A gente, às vezes, não consegue nem dizer exatamente quais são todas essas coisas, mas a gente consegue especular, né? Como a gente conversou aqui e tal. Agora, redes sociais, por exemplo, internet, celular, videogame, são coisas que podem agravar ou podem contribuir com a causa. Porque, você abre o celular aqui, você vai mexer no Instagram, toda hora tem uma propaganda, tem um curso, tem alguém falando negócio, tem vídeos, tem um monte de coisas na sua cabeça. Até tem um episódio de Black Mirror, né, que o cara ele chega lá, ele senta, deita no quarto dele lá e tem várias telas e toda hora tem uma propaganda, ele tem que passar, enfim. E aí, na hora que ele vai na bicicleta, lá andar de bicicleta, para quem já assistiu, né, tem lá um vídeo lá e volta e meia aparece uma propaganda. Então, essas propagandas, esse excesso de estímulos que a gente tem, principalmente no celular, na internet, ele é perigoso, ele faz mal.
Agora, se eu estou falando que é ruim em excesso, não é ruim necessariamente. Se a gente souber, se a gente criar habilidades, que é aquele processo que eu falei, para lidar com o celular, para lidar com a internet, a gente pode tirar muitos benefícios desses processos, né? Pode ser muito bom para a gente pode aprender coisa, pode estudar, pode aprender música, pode dar aula, pode dar palestra, dá para a gente aproveitar bem, só que a gente precisa se treinar para isso, porque senão a gente se lasca com esse negócio todo aí. Inclusive, assistir a esse episódio do Web Terra Podcast, que está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Alan, agradeço muito a sua presença aqui para falar desse tema tão importante e, quem sabe, a gente volta aí para falar sobre ansiedade, como eu sugeri, e outros temas que são importantes aí para a população. Ok, muito obrigado pelo convite, obrigado Jonas, Web Terra, abraço para todo mundo que está assistindo, aproveitem o episódio. E não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal e até o próximo episódio.